Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor. Eu vim aqui hoje ter uma conversa com vocês sobre as promessas de Deus na nossa vida. Quem sabe você está passando um momento da sua vida em que você fala assim, mas Deus não prometeu nada. Deus nunca me fez uma promessa. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está esperando um profeta, uma profeta, alguém apontar o dedo na sua cara e falar uma profecia pra você e, sabe, ser tomado no poder da unção. Você tá esperando alguém falar alguma coisa. Mas antes de tudo isso, pra quem tem pessoas que falaram, que foram usadas por Deus na sua vida pra dizer algo que vai acontecer, que era Deus, sabe, te fazendo realmente uma confirmação de alguma coisa, que Deus ia entrar com a providência, que Deus ia operar, que Deus ia trabalhar. Para as pessoas que estão nesse sentido, olha Deus, amém. Mas para as pessoas que estão aqui e falam assim, mas Deus nunca usou ninguém para falar comigo, saiba que tem uma palavra liberada sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele tem um plano, que Ele tem um futuro pra gente. E que Ele tem esperança pra gente. E que através da cruz, Deus, Ele fez a maior peça. Que Ele iria ao Pai e voltaria para nos buscar, para nos levar com Ele. E também Deus nos deu o direcionamento de como caminharmos nessa terra, através do sangue, do exemplo de Jesus Cristo. Então, antes de você dizer que não tem uma palavra sobre a sua vida, lembre-se da maior revelação, da maior profecia, sabe? Daquilo que você pode ter mais certeza do que uma pessoa apontando o dedo para você e profetizando algo, que é a palavra de Deus. Sabe que Deus tem um plano para sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um futuro para sua vida, Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, tá? Mesmo que alguém não apontou o dedo, mesmo que alguém não colocou a mão na sua cabeça, mesmo que alguém não foi tomado na unção e te disse algo, saiba que Deus, Ele tem um plano para você. E quem recebeu profecia, né? Eu quero falar das profetadas, então, né? Porque, na verdade, nem toda profecia que você ouve, que você escuta, que alguém fala pra você, é de Deus, tá? Então, fique esperta. Às vezes você fala, por que não tá acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo? Mas será que realmente foi de Deus aquela profecia? Será que realmente Deus falou? Você já pediu oração? Você já pediu orientação do Espírito Santo para afirmar na sua vida se é de Deus ou se não é? Primeiro, peça orientação, mas sobretudo, caminhe debaixo da maior promessa, que é a palavra do Senhor. Saiba que na palavra de Deus, Ele promete muitas coisas pra gente. Ele, na sua palavra, Ele nos orienta a uma vida melhor, a um caminho melhor, a um rumo melhor, a um lugar onde a gente realmente pode descansar, sabe? A gente realmente pode se deleitar no Senhor. Agora, quem sabe você está se perguntando por quê que a promessa ainda não aconteceu? Por que que ainda não aconteceu a promessa na minha vida? Quem sabe, então, você está questionando a Deus por que que aquilo não aconteceu? Por que que isso não está acontecendo? Já faz tanto tempo que eu tenho uma promessa que Deus iria fazer algo na minha vida, no meu casamento, na minha família, que Deus iria agir, que Deus iria entrar com a providência, que Deus iria trabalhar. Por que eu não vejo o agir de Deus? Porque eu não vejo o trabalhar de Deus, porque eu não vejo o mover de Deus. E você se pergunta. Agora eu pergunto para você, por que Israel ficou 40 anos no deserto, rodeando e rodeando e rodeando, e não chegava no destino, na Canaã, que Deus prometeu? No processo de Israel até a chegada no local onde tinha uma promessa a qual Deus orientou o povo a ir, aquele processo, Israel, muitas das vezes aquele povo fechou o coração para Deus, endureceu o coração para o Senhor. Eles se recusaram a obedecer o Senhor em alguns critérios e eles ficaram perdidos, sabe? O tempo passou e muitos não, na verdade muitos não, né? Só poucos, né? Alguns que viram e que receberam a promessa de fato, porque Deus trocou aquele povo. O povo que saiu do Egito, né? Foi trocado, sabe? Foi trocado aquele povo. Caleb e Josué permaneceram lá na frente no mesmo propósito, no mesmo espírito, né? Acreditando na promessa. Mas foram poucos que
realmente viram a promessa. Por quê? Porque muitos no caminho, eles desviaram o olhar do Senhor e se colocaram em lugares e se entregaram a outros caminhos e outros propósitos. Foi aonde Deus não permitiu eles chegar, para que eles pudessem chegar no lugar da promessa. O próprio Deus não permitiu. Muitos ficaram perdidos no caminho. Muitos ficaram para trás. Assim que o povo sai do Egito, que havia uma promessa liberada sobre a vida deles, sai daí e vão, porque eu tenho uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Assim que eles saem dali, já se depararam com um problema, que foi a perseguição de Faraó atrás deles, e também o mar logo à sua frente, sabe? O mar que estava no caminho deles, porque eles precisavam chegar do outro lado. Então, na promessa de Deus que está sobre a nossa vida, esse processo ele não é fácil. Tem muitos caminhos que nós vamos percorrer que não vai ser fácil. Existe o mar, existe as provações, existe o tempo em que a gente tem que ser grato pelo pão, tem que ser obediente às ordenanças que o Senhor vai dar pra gente nesse processo, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, e a gente precisa andar debaixo da obediência, debaixo da orientação de Deus, senão a gente não vai chegar onde Deus quer, sabe? A gente não vai ver os planos de Deus se cumprir. Por quê? É porque Deus não quer cumprir? É porque a gente não está alinhado no propósito de Deus. A gente está num jugo desigual com o Senhor. A gente está olhando um caminho a qual o Senhor não colocou sobre a nossa vida. Você está querendo talvez um relacionamento que não é de Deus na sua vida. Você está querendo um trabalho que não é um propósito de Deus. Você está querendo, às vezes, algo que não é de Deus na sua vida, e você está se desviando dos caminhos do propósito de Deus. E às vezes o que Deus tem para nossa vida, às vezes não. Sempre ou quase sempre é mais difícil. O caminho de Deus sempre é mais difícil, sabe? Existe o processo, existe aquilo que a gente vai enfrentar de mal, de ruim, o mar à nossa frente, bloqueando a nossa passagem, as perseguições que vêm atrás de nós, que são do passado, que às vezes nós temos que deixar para trás, e a gente tem que lidar com isso, porque essa perseguição vem perseguindo. Mas quando a gente passa pelas barreiras, a gente confia no Senhor e a gente se orienta a obedecer a Deus, a gente chega onde Ele quer. Portanto, o meu propósito nesse vídeo hoje é te orientar que não é porque tem uma promessa sobre a sua vida que você fala assim, tem uma promessa liberada, Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Lógico que nós temos que descansar nesse processo, mas tem um processo, entende? Não é, eu tenho uma promessa e tá tudo bem, vou ficar de mãos cruzadas. Não, você vai se orientar nesse processo até a chegada da promessa a obedecer a Deus. Porque a partir do momento em que você desobedece às ordens do Senhor, em que você endurece o seu coração, Deus começa a fazer com que você fique perdido, igual o Israel ficou há 40 anos rodeando e nunca chegando no lugar aonde estava a promessa, aonde era o lugar bom que Deus preparou para eles, por causa do coração endurecido, o coração que não estava mais tombado para as coisas de Deus, sabe? E para viver os planos do Senhor são aqueles que estão com o coração puros, com o coração limpo, com o coração que se direcionaram a obedecer os caminhos do Senhor. E quantas vezes no deserto o povo murmurou, o povo olhou para trás, o povo lembrou, o povo desejou mais o mundo do que a Deus, o povo desejou mais as coisas pagãs da idolatria, o povo, por endurecimento do coração, desobedeceram às ordens do Senhor, e eles, infelizmente, muitos não entraram e não viram a nova Canaã, a promessa de Deus, né? Não chegaram a contemplar os muros sendo derrubados para eles conquistar o que Deus havia prometido para eles. Então, se tem uma promessa sobre a tua vida e você fala assim, eu não estou vendo cumprir, saiba que você tem que percorrer um percurso, tem que percorrer um processo, tem que passar por um caminho, e nesse caminho você tem que andar se colocando na direção que Deus quer que você caminhe. Se você está indo de encontro com a sua promessa, e nesse processo, nesse caminho, você
quer tomar os seus próprios caminhos. Saiba que assim não vale, tá? Porque pra gente ter a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos se direcionar ao que Deus quer que nós, ao propósito que Deus quer que nós caminhemos, tá? Então, se tem uma promessa sobre a tua vida, pensa bem se você tá obedecendo a voz de Deus. Pensa bem se você tá caminhando em direção ao que o Senhor te orientou a caminhar. Pensa bem, será que quando você se deparou com o mar, você já lembrou do Egito, do mundo, das coisas lá fora? E aí você fala, mas cadê as promessas? Mas você não tá inclinado para as coisas de Deus? Como é que ele vai cumprir na sua vida se você tá fechando o coração para ele? Como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Gente, a palavra do Senhor diz que não tem nada que nos separe do amor de Deus. Não tem nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas só tem uma coisa, que faz divisão entre você e o Senhor Jesus. E esse amor, e sabe o que é? Infelizmente, as suas iniquidades, as suas transgressões. E por quê? Se ele morreu para perdoar nossos pecados. Já parou para pensar nisso? Mas não é porque nós somos pecadores. É porque nós escolhemos o pecado. Quando a gente escolhe caminhar uma vida de pecado, uma vida que Deus não tem para nossa história, a gente quer andar na orientação do mundo, da carne, dos prazeres do mundo, a gente coloca uma divisão, a gente coloca um abismo entre nós e Jesus. Por quê? Porque você fechou o coração para Deus, você fechou sua alma para o Senhor, o seu acesso ao seu coração, o seu acesso à sua mente. Você colocou um abismo entre você e Jesus, por quê? Porque você escolheu caminhar na direção oposta de Jesus. E é onde eu te falei, você entra em julgo desigual a Cristo. Deus tem um propósito, você tem outro propósito para si mesmo, sabe? Então, quando você fecha o coração para o Senhor e deseja o mundo, e deseja as coisas suas para si mesmo, e não se coloca na orientação do que Deus tem para sua vida, você faz divisão do amor de Cristo, das coisas de Deus na sua vida com você. Você faz essa divisão. E isso te separa do amor de Deus. Por quê? Porque ele não te ama sendo pecador? Lógico que não. Ele continua te amando, mesmo sendo pecador. Porque todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora. Mas tem uma diferença em eu ser pecadora e eu escolher viver uma vida de pecado. E eu escolher todos os dias caminhar na direção oposta de Jesus. Eu sou pecadora. Mas eu escolhi caminhar na direção de Cristo. E nessa direção, eu erro, eu cometo erros, só que eu não tô caminhando na direção oposta. Então, entenda isso. Entenda que a promessa não vai cumprir, não vai acontecer. Ah, mas Deus falou, cumpre. Não é bem assim, tá? Pode ser que se Deus tiver uma história muito forte na tua vida, Deus faça cumprir de um jeito ou de outro. Mas a grande maioria do povo pereceram à beira do caminho, Deus trocou a geração e muitos não viram a promessa. Escolha desobedecer a ordem de Deus. Inclusive Moisés, o líder. Certo? Inclusive Moisés não entrou. Viu de longe o que Deus prometeu. Olha pra você ver que mistério. Ele viu de longe lá a cidade, tudo preparada. Mas ele não entrou. Ele não desfrutou. Então não seja dessa forma. Por causa das pessoas, por causa dos outros, por causa de muitas pessoas, você, sabe, não se permite contemplar a promessa de Deus. Você não se permite. E quando você não tem permissão, você não permite Deus entrar no seu coração, minha querida, meu querido, Deus não entra arregaçando, tá? Eu costumo dizer que quem entra arrombando o nosso coração, roubando, matando, destruindo, sabe? Ele entra sem pedir. É o diabo, tá? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede sua permissão. Ele é educado, tá? E, inclusive, se você não tem se você não dá permissão para o diabo trabalhar na sua vida, ele não tem poder sobre a sua vida. Se você se deleita no Senhor, se você deita no Senhor, se você entrega o seu caminho ao Senhor, o inimigo não vai tocar em você, sabe? Ele não vai destruir a sua história. Mas quando você deixa ele entrar, ele faz um estrago. Aí ele rouba, ele mata, ele destrói, ele entra arregaçando a sua
estrutura, sabe? E você não chega onde Deus quer que você chega. Então, saiba que o nosso Deus, ele precisa de permissão. Quem você vai permitir te dar orientação? A carne, as trevas, o seu próprio entendimento ou o entendimento de Deus? Ou a orientação de Deus? Guarde essa palavra no seu coração. Quem sabe se você se orientar, obedecer os caminhos de Deus, obedecer os propósitos que Deus tem para sua vida, obedecer os mandamentos que Deus tem no seu caminho, no seu processo até a chegada à promessa onde Deus te prometeu, quem sabe você vai começar a ver que tá se cumprindo, você tá cada vez mais perto do que Deus prometeu, mas tem que obedecer, tá? A ordem de obediência nos leva até a promessa, mas quando a gente desobedece, a gente perde a promessa. Ah, mas Deus falou, ele cumpre. Não é bem assim, gente. Então, ande na orientação da promessa de Deus. Ande na orientação da obediência do Senhor, tá bom? Então, é isso, gente. Essa é a palavra que eu tenho hoje pra você. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí, o que você tem pra compartilhar sobre a sua fé. Por favor, eu quero aprender com você. E tem pessoas precisando do seu testemunho, da sua palavra, da sua reflexão. Então, comenta aqui, que a gente quer aprender com você. Tá bem? Deus abençoe. Tchau.